Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa liturgia, de Natal. Queremos saudar a todos aqueles que estão também nos assistindo. Deus abençoe desde já a sua vida. Aguardamos a vinda do Messias. Ouçamos o prelúdio. E o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. E o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela graça, Senhor, que o Senhor nos dá. E mais uma noite, ó Deus, estarmos reunidos, ó Senhor, para celebrarmos, ó Deus, o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, pela Tua boa mão, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de comemorarmos mais um Natal em família, ó Deus. De podermos, ó Senhor, orar uns pelos outros, ó Pai, e estarmos juntos, ó Senhor, estarmos em comunhão, Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Explicamos a Ti, ó Senhor, que nessa noite o Senhor vem estar no meio de nós, ó Senhor, aquietando os nossos corações, as nossas mentes, ó Senhor, falando, ó Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra, através da mensagem, Senhor, através dos cânticos, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, se faça presente no meio do Teu povo, ó Senhor, aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Leiamos a palavra do Senhor. Através dos profetas, Deus promete o Salvador. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor brilhará e a glória do Senhor aparecerá. O povo comigo. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem que está grávida dará luz a um filho e porá o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Então brotará do rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E deleitará-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Todos.
porque todo calçado daqueles que andavam no tumulto, toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deus cumpre a promessa do nascimento de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vai dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Enfim a salvação triunfante vem. Cristo bendito firma seu justo império. Gratos louvores, anjos e homem dê. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achastes graças diante de Deus. E eis que receberá e darás à luz a um filho, ao qual porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse então Maria: a minha alma agradece ao Senhor. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus encarnou, Deus entramou, vede o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos mandou, digam-nos todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer ver. Lemos todos juntos. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se acharam de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Todos. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, se vinde a Belém, já movido
Nasceu nosso Rei lá do céu prometido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celeste baixando, a forma de servo se fez por amor. E glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhes cantem louvor. A Deus honra e glória, cantemos em ambos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Amém. Vamos ter agora um momento de oração, de adoração. E eu vou pedir para que Neemias, aí mesmo onde ele está, ele esteja fazendo essa oração de adoração ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, pois tu és santo, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Tu és o Deus a quem nós servimos, Senhor, e que merece que nós te adoremos, que rendemos louvores para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. Amém. Tu és o Deus perfeito, apesar da nossa infidelidade, tu és o Deus fiel, um Deus que cuida de cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Amém. Hoje e para sempre, possamos te adorar com sinceridade no nosso coração, Deus. Adorar de verdade ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Verbo que se fez carne, que habitou no meio do povo, para a honra e glória do teu nome. Amém, para Senhor. resgatar, Senhor Deus, a tua criação. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Hoje e para sempre, nós te adoramos, nós te rendemos louvor, pois tu és um Deus, um grande eu sou, que merece o nosso louvor e a nossa Amém. adoração. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmão, vamos estar cantando, né, ao Senhor. Seu nome é maravilhoso, né? Conselheiro, príncipe da paz. Amém. Vamos adorar esse Deus. A palavra nos diz que Ele é Emanuel, e Emanuel é Deus conosco. Ele está presente no nosso meio.
nós vamos nos colocar de pé. E nós não vamos apenas assistir esse culto, nós vamos adorar o nosso Deus. Nós viemos aqui prestar um culto, uma adoração. E nós queremos fazer isso com alegria, né? Nós não queremos aqui nesse momento pararmos apenas para descansarmos. Não, esse momento é o momento de prestar culto. Então vamos adorar através desse cântico. Amém? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, seu poder imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, seu poder imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Louvado seja o Senhor, Deus. Nesta noite, ó Senhor, que o seu nome seja louvado, que o Senhor toque os nossos corações e abra, Senhor, as nossas bocas para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Pai, aqui vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor tome o teu servo, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor use o pastor Jorlan, Senhor, como instrumento de bênção, ó Deus. E que a tua palavra penetre os nossos corações, ó Senhor. E modifica, ó Senhor, os nossos corações, ó Senhor. Que possamos, ó Senhor, não só ouvir, ser ouvintes da palavra do Senhor, mas que o Senhor nos ensine a ser praticantes, ó Deus, da tua palavra, ó Senhor. Que não possamos, ó Senhor, só nos alimentar, mas também alimentar com a tua palavra aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Toma o teu servo, Senhor, nas tuas mãos. Abençoa a vida do teu servo, Senhor. Ilumina o teu servo com teu espírito, Senhor. Para que as palavras fluam da tua boca, Senhor, e preencha os nossos corações. E acima de tudo, Senhor, cumpra a sua vontade, Senhor. Cumpra aquilo que apraz o teu coração, Pai. Nesta noite, aqui nós oramos e te agradecemos, no nome de Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos trazer a reflexão nessa noite da palavra, né? E eu quero partilhar 2 textos com os irmãos. Eu quero fazer uma aproximação, né, desses textos. O primeiro texto está lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, eu lerei até o versículo 7. E depois nós vamos ler o Salmo 130. Né? Primeiro o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, que fala sobre o nascimento de Jesus. E diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Salmo 131, que tem como título Calma em Deus. Salmo 131 agora, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos ler juntos, versículo 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Antes de começar a reflexão, gostaria de explicar que essa liturgia que nós fizemos se chama uma antífona. E o que é uma antífona? É, na verdade, essas leituras seguidas de cântico, né, de uma resposta do povo. E a intenção aqui é contar a história do nascimento de Jesus, da promessa, ou seja, começamos falando sobre os profetas anunciaram isso, e depois os textos lidos aqui e os cânticos falam sobre o nascimento de Jesus, o verbo encarnado, né? Neemias orou sobre isso, cantamos sobre isso, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. De verdade, eu vinha conversando com Lara no carro, que o meu sonho era ver um coro, né, de vozes, de muitas vozes cantando, né, não só apenas eu cantando aqui violão, né, e as respostas, né, dos textos, né, falando, trazendo à memória, né, as promessas de Deus e fortalecendo também a nossa fé, mas também enfatizando o verdadeiro Natal, né, que eu sempre digo, olha, não existe nada contra luzes, árvore de Natal, as festas, né, as trocas de presente, desde que isso não desvirtue o verdadeiro Natal, que de fato é o nascimento de Jesus. E embora o nascimento de Jesus traga essa beleza, essa alegria, né, porque toda criança, né, traz essa alegria, né? Quem é pai aqui, né, sabe, né, o quanto mãe, né? Quem vive em família sabe, né, a alegria que é ter um filho, que é nascer um filho nosso, como isso alegra o nosso coração, como uma criança, né, traz alegria, né, e é muito bonito, de fato, esse momento, porque esse momento é esse momento da família também, onde nós nos alegramos, né, com a criação de Deus, com os nossos filhos, com a família, mas é bom lembrar também que esse menino que nasce, essa criança que nasce, é a criança que nasce para se entregar em nosso lugar. Existe uma relação muito grande entre o nascimento, o Natal e a Páscoa, né, que é justamente a imolação do Cordeiro, que é a entrega de Jesus, né? Então é um Deus que vem ao nosso encontro e nasce com toda essa beleza, toda essa alegria que uma criança traz, mas é o menino que nasce para se entregar, né, em nosso favor. É o Deus que se encarna, é o Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus de toda a graça, né, que vem ao nosso encontro, né? Graça não é o homem indo a Deus, mas graça é Deus vindo ao nosso encontro. E Natal é isso, o significado do Natal para nós é isso, é Deus vindo ao nosso encontro. Uma humanidade perdida, uma humanidade que vivia na escuridão, mas que agora vê a luz, né? É por isso que as festas de Natal traz toda essa iluminação, né? Todas essas luzes, né? E não existe nada de errado com isso, né? A gente vê hoje os extremos, né? A distorção do Natal, mas por causa dessa distorção nós vemos também pessoas dizendo que Natal não é uma festa que devemos celebrar porque não é uma festa de Deus. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia, todos os textos que nós lemos aqui
há uma celebração nos céus, os anjos aparecem para os pastores, glória a Deus nas maiores alturas, né? Se os anjos celebram um momento como esse, por que nós não vamos celebrar? Sim, devemos celebrar. O Natal é uma festa que vem de Deus, é Deus vindo ao nosso encontro, é a festa da graça, é a festa da misericórdia, é a festa do perdão, é a festa do Deus soberano vindo ao nosso encontro. E eu gostaria de fazer uma relação com esse texto, porque esse texto, o texto de Lucas, em primeiro lugar, é um texto que fala sobre o nascimento de Jesus, sobre essa criança que nasce não num lugar apropriado, não num lugar de riqueza, né? Estava tendo um recenseamento naquele momento, e naquele momento veio Jesus, né? Nasceu. Eles não estavam preparados para aquele momento, nem sempre as famílias estão preparadas, às vezes a gente é pego de surpresa, mas nem por isso deixa um filho deixa de ser algo alegre, né? E que nós celebramos. E eu gostaria de falar justamente sobre essa forma que Deus vem ao nosso encontro, como uma criança, como um infante, nascendo como todos nós nascemos. E eu fiquei refletindo sobre isso, e fiquei pensando o que é que essa forma que Deus escolheu vir ao nosso encontro como uma criança pode nos ensinar. O que uma criança, né, pode nos ensinar nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de lutas, nesse tempo de pandemia, nesse Natal em que nós estamos tendo a oportunidade de estar com alguns aqui, mas eu estava conversando há pouco que a gente não pôde se reunir com a família como nós gostaríamos, né, de estar reunidos. Foi uma reunião familiar bem restrita, né? Ao pai, a mãe, os filhos, talvez alguns mais próximos, mas um Natal em que a gente não pôde se aglomerar. E eu achei que o Salmo 131, ele fala sobre, na verdade, essa expressão de ser uma criança e o que isso pode nos ajudar. O salmista Davi, nesse Salmo 131, onde o texto diz: calma em Deus, calma em Deus. É isso que eu acredito que o menino Jesus, né, o Natal, se expressando agora a partir de uma criança, de um bebê, pode nos ensinar nesse tempo, pode nos ensinar calma em Deus. Por quê? Porque é isso que nós vemos o salmista dizendo, que ele se aquieta em Deus como uma criança, ele sossega em Deus como uma criança. Então eu gostaria que a gente aprendesse algumas coisas, o que Jesus, esse Jesus menino, pode nos ensinar, pode passar para nós nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição, nesse tempo de dor. E em primeiro lugar, o texto ele começa dizendo assim, o salmista: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, em primeiro lugar, o que o Natal pode nos ensinar a partir do Deus que se encarna e que nasce, né, que vem como uma criança, em primeiro lugar, ele nos ensina que nós não devemos viver de maneira orgulhosa. Ou seja, ele está dizendo, nada de orgulho. Porque, irmãos, eu estava vendo, e orgulho, se a gente for no sentido da palavra, né, pode dizer alguém altivo, né, algo grandioso, mas na verdade o sentido da palavra que vai trazer algum sentido mesmo para a gente, no sentido é um amor próprio demasiado. E o salmista, né, e Jesus pode nos ensinar, Jesus como criança, né, pode nos ensinar, justamente isso que uma criança é. Ou seja, uma criança ela não nasce orgulhosa, ela vai crescendo, se torna orgulhosa, né, a partir da sociedade, a partir daquilo que ela aprende, daquilo que ela vê, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vemos, né? E o salmista ele está dizendo que como uma criança ele se coloca não como alguém soberbo, como alguém arrogante, ou seja, como alguém que tem amor próprio demasiado. Quando a gente se ama de maneira própria, demasiada, então a gente se torna arrogante, né? A gente não tem humildade, a gente se torna pessoas ruins, né, para o próximo, né? Nós nos tornamos intocáveis e por isso muitas vezes nós nos tornamos maus para com o próximo, porque nós
nos sentimos orgulhosos, né? Nos amamos demais, demasiadamente, de maneira que nós nos levantamos contra o próximo, e a consequência, né, do orgulho é justamente o que a gente vê no mundo, né? A violência, as guerras, né? O ódio dentro da própria família, né? As coisas ruins que nós temos visto no nosso meio. E o salmista está dizendo que ele se sente como uma criança, e uma criança justamente se expressa não como orgulho, não de maneira orgulhosa, né? Uma criança, ela não é orgulhosa. E a Bíblia fala que toda a soberba, todo orgulho precede a queda. Então a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira coisa que essa criança, que Jesus, esse Deus que se encarna como uma criança, nos ensina é não sermos orgulhosos, não termos um coração orgulhoso, nada de orgulho, né? Ele fala, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, ou seja, Jesus nos ensina a sermos humildes, porque a humildade nos faz olhar para o outro de maneira diferente, a humildade nos faz olhar para o próximo com mais amor, a humildade nos faz olhar para o próximo, né, com empatia, e é isso que o Natal também traz para nós, né? O contrário da soberba que nos separa, que nos divide, que nos faz querer sempre mais, e a gente tem visto, né, o quanto esse querer mais tem afetado, né, a nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade, o Brasil particularmente, né, corrupta, a gente vê as pessoas roubando e roubando cada vez mais. Isso gera desigualdades, isso gera pecados estruturais, né, porque isso... as pessoas não têm acesso ao mínimo, né? Isso por causa do orgulho, né? E Jesus vem nos ensinar isso, né? O Jesus menino vem nos ensinar isso, o salmista vem nos ensinar isso, vem nos mostrar o que é realmente ter esse sentimento de uma criança, né? O que o Natal vem nos ensinar a partir de Jesus, o Jesus menino, ou seja, nós não podemos ser orgulhosos, ou seja, nada de orgulho. Mas em segundo lugar, no versículo 12 ele diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. E a segunda coisa que nós podemos aprender aqui, a partir dessa criança, desse Jesus menino, mas também desse salmista que se coloca como uma criança e diz, olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada. E nesse tempo de aflição, nesse tempo de dificuldade, a Bíblia nos ensina que nada de ansiedade. E esse é um dos maiores problemas. A gente já tem falado sobre isso, sobre ansiedade. Ou seja, Jesus vem nos ensinar nesse Natal que nós precisamos ter um olhar também para dentro. Jesus está nos ensinando nesse Natal que nós precisamos cuidar da nossa alma. Que você precisa cuidar da sua alma. Eu falo cuidar porque nem sempre andar ansioso é uma escolha nossa. E se eu falasse que seria uma escolha nossa, eu estaria errado, né? Porque às vezes as pessoas elas estão tão doentes que andar ansioso não é uma escolha, mas é um problema mesmo que precisa ser tratado. E nesse Natal o Senhor vem nos ensinar que nós precisamos também ter um olhar para isso. E nós precisamos ter um olhar para aqueles que estão ansiosos, para aqueles que estão doentes da alma. E nós precisamos então nos alimentar da fé. Jesus vem nos ensinar que nesse tempo onde a gente corre atrás de tantas coisas, eu sempre gosto de ressaltar isso, dizer, olha, não existe nada de errado em buscarmos o melhor, em lutarmos para termos o melhor. Mas Jesus também nos ensinou que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Estava nos ensinando que a gente não vive só apenas do dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho, mas que nós precisamos alimentar a nossa alma, que nós precisamos cuidar da nossa alma, como o salmista expressa, aqui sendo alguém adulto, mas que está expressando que ele fez calar a sua alma, sossegar a sua alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços, porque é isso que a criança faz mesmo. Uma criança ela não vive esse problema terrível que nós vivemos, da ansiedade, da correria. Mas a criança é alguém que se aquieta, né, nos braços da mãe, que sossega
E só para as mães aqui, sabe que só o cheiro aqui do peito já acalma, né, a criança, né? Só o fato dela sentir o cheiro, isso já acalma, né, a criança. E o salmista está dizendo assim, que ele se aquietou em Deus, como a criança também sossega, né, nos braços da mãe. E o que Jesus está nos ensinando nesse tempo também é que nós não podemos andar ansiosos, porque isso faz muito mal, porque isso tem adoecido. O que o salmista está nos ensinando, o que Jesus nos ensina, o que o Natal também nos ensina, é que nós precisamos ter um olhar para dentro, é que nós precisamos cuidar da alma, é que nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos nos aquietar em Deus. Essa é a mensagem também do Natal. O salmista está dizendo, calma em Deus. Que mensagem mais oportuna e preciosa para esse Natal? Calma em Deus. Sossegar em Deus. Não permitir que a ansiedade tome conta da nossa vida, da nossa existência. Calma em Deus. Sossegar em Deus. Não permitir, né, que as preocupações dessa vida nos maltrate mais, nos adoeça mais. Mas pelo contrário também, precisamos ter um cuidado também. Precisamos ter um cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos cuidar não apenas do corpo, mas cuidar também da alma. Precisamos incentivar nesse tempo em que as pessoas sejam cuidadas, em que as pessoas se tratem da alma, né? Elas possam descansar, sossegar, como o salmista aqui está dizendo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Que mensagem oportuna para esse Natal, irmãos. Precisamos sossegar, precisamos acalmar, precisamos fazer calar, né? Às vezes está um barulho tão estrondoso aqui dentro, mas o salmista está nos dizendo, olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Nós precisamos também nos aquietar nos braços de Deus. Mas em terceiro lugar, o versículo 13 fala assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O que ele está dizendo, espera, ou seja, nada de desespero. Nada de desespero. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tempo tem sido um tempo de desespero. E eu coloquei aqui, o que mais existe são pessoas que querem se aproveitar do seu desespero. A gente vê ideologias políticas tentando se aproveitar do desespero das pessoas. Nós vemos muitas vezes a própria religião, pessoas que se dizem religiosas, se aproveitando do desespero das pessoas. O que a gente mais vê nesse mundo são pessoas desse tempo em que nós muitas vezes nos encontramos desesperados, sem esperança, pessoas mal intencionadas, buscando se aproveitar do seu desespero. Mas o salmista está dizendo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera no Senhor, isso é um exercício. Não vamos nos desesperar, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Jesus não nos enganou sobre isso. E eu quero dizer também que desconfie das fórmulas mágicas que as pessoas estão oferecendo por aí. Às vezes a gente acha que algumas coisas do dia para a noite vão ser resolvidas, e o que não vai faltar são pessoas apresentando essas fórmulas mágicas, se aproveitando do desespero das pessoas. E o Senhor vem nos trazer uma mensagem para esse tempo de desespero, onde Ele está dizendo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera no Senhor, é isso que Deus está nos falando, é isso que Deus está nos ensinando através de Jesus menino, né? O Jesus, uma criança, né, que espera, uma criança que sossega, uma criança que espera. Assim nós também devemos esperar, porque o salmista está dizendo
que ele, como uma criança, ele espera, e ele está recomendando, espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre, irmãos. Esse salmo é um salmo que ele traz, né, assim como esse Natal, desse Jesus que se apresenta, que vem como uma criança, como um menino, nos ensina muitas coisas para esse tempo de dificuldade, esse tempo onde todos nós enfrentamos alguma coisa, e talvez alguns possam dizer, pastor, mas é porque você não sabe talvez o que eu esteja passando, né? Mas outros também vão dizer, olha, pastor, você também não sabe o que eu estou passando. Mas eu posso dizer também, ora, irmãos, vocês também não sabem o que eu estou passando. E aqui não é a ideia de desmerecer o que cada um está passando, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. E a palavra nos ensina, esse Natal nos ensina, em primeiro lugar, que nós precisamos andar com humildade. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja um coração soberbo. Nós precisamos, nesse tempo, aprender a sossegar a nossa alma, porque esse é um tempo de ansiedade. E se a ansiedade tem nos adoecido, esse é um tempo em que nós precisamos então ter um olhar, um cuidado maior para tratarmos a ansiedade, permitirmos sermos alimentados pela fé, pela palavra de Deus, que esse tempo também, que nesse Natal nós possamos aprender a esperar no Senhor, esperar naquele que é certo, naquele que não dormita, naquele que nos guarda, aquele que certamente nos ama. E é por isso que o salmista está dizendo, espero Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Portanto, irmãos, que a mensagem do Natal através de Jesus, que se revela, né, através de um infante que nasce como um inocente, e o Salmo 131 vem nos revelar de fato o que é a expressão, né, de ser uma criança nesse tempo. É justamente não ser alguém orgulhoso, é alguém que aprende a sossegar, que sabe sossegar, é alguém que sabe esperar. Que nós sejamos, né, então, como essa criança, não como essa criança no sentido da inocência, do não saber das coisas, mas daquilo que nós podemos de fato aprender com a criança, que é sossegar, que não ser alguém orgulhoso, que é saber esperar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nesse tempo de tanta dificuldade, de tantas incertezas, de tantas aflições, de tanto medo, de tanta escuridão, né, o Natal de Jesus possa nos ensinar, né, muitas coisas, e possamos guardar aquilo que de fato o Senhor Jesus veio revelar para nós, aquilo que Ele é. E a palavra de Deus fala que Ele é Deus Emanuel, é Deus presente, é Deus conosco. Então Deus está conosco. A promessa do Senhor é que Ele vai continuar conosco, Ele vai caminhar conosco. Ele veio para estar conosco, mas Ele diz, olha, eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito. E o Espírito de Deus em nós é o selo dessa aliança, mas também a presença do próprio Jesus em nosso lugar. Deus está conosco, Jesus está neste lugar. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus, vamos adorá-lo, né? Porque ele veio de uma vez por todas e Ele está conosco e nós estaremos com Ele para todo sempre. Que Deus então nos abençoe. Feliz Natal, né, a todos. Possamos guardar essa mensagem no nosso coração. Vamos estar lendo todos juntos o quarto parágrafo da liturgia. Tendo, pois, nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém, tendo eles, pois ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto quando do Oriente ia adiante deles, até que chegando-se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram.
abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Lemos o quinto parágrafo, todos juntos, da mesma forma. Agora o Senhor despede em paz o teu povo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste antes a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Deus, do teu povo Israel. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por teu Filho Jesus. Nós somos gratos, ó Deus, e nessa noite celebramos, ó Deus, esse momento tão especial. O Deus que vem ao nosso encontro, o Deus que se encarna, o Deus que se humilha, mas que recebe um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, nós oramos te pedindo a bênção sobre o teu povo, sobre as famílias, nesse tempo, ó Deus, de tanta dificuldade, nesse tempo de desespero, nesse tempo de aflição, nesse tempo de tanto orgulho, nós possamos aprender, Senhor, a viver com humildade. Nós possamos, ó Deus, aprender a sermos tratados em nossa ansiedade, Senhor. Que nós possamos aquietar a nossa alma em Ti, mas também que nós possamos esperar no Senhor. No tempo, ó Deus, em que vivemos, um tempo em que é muito fácil nos termos desespero, Senhor. Mas sabemos o quanto, Senhor, existe pessoas se aproveitando dos desesperos dos mais frágeis. Mas nós queremos esperar no Senhor, que é a pessoa certa, em quem nós podemos confiar. O Senhor é o nosso pastor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto, receba a nossa gratidão, Senhor. E que assim nós possamos viver, Senhor, até, ó Deus, o retorno do Senhor, a promessa que vai se cumprir, a profecia que vai se cumprir, porque todas as profecias se cumpriram, desde os profetas, o nascimento de Jesus, da vida de Jesus. Agora o Senhor vem como rei, e todos vão se prostrar, e todos vão declarar que Jesus é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado por sermos alcançados por esta graça. Amém. Bendita. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvamos o teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e em paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto o pastor estava pregando, né, o texto que me vinha, estava sempre vindo na minha memória: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho de algo que trouxe alegria para o meu coração a semana passada. Eu tenho um cliente que ele estava fazendo um tratamento de 2 cânceres, ele tinha 2 tipos de câncer, né? E eu sempre falava para ele: tenha fé em Deus, creia, né, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Creia em Deus que Ele é capaz de curar a sua enfermidade. E no dia 12 de outubro eu fui para Salvador com a Shirley. E quando eu estava voltando de Salvador, ali mais ou menos ali na proximidade da pousada do padre, né, eu estava vindo e eu vi ele passando, né? E eu dirigindo, eu falei para Deus, né: Senhor, tem misericórdia da vida dele, né? Esse homem está sofrendo muito, né? Porque ele tomava uma injeção, cada injeção que ele tomava era R$1.800. E era uma injeção pequenininha. Ele tinha que tomar todo mês, ele tinha que tomar no mínimo uma.
né? Aí eu falei, eu fui pedindo para Deus, tem misericórdia dele, que ele está sofrendo demais, né? Alivia o sofrimento desse homem, né? Eu sei que o Senhor pode curá-lo. Aí, a semana passada eu estava na oficina, aí ele chegou, ele entrou, eu olhei assim para ele, porque há 15 dias atrás ele tinha estado lá, ele queria trocar a bomba d'água do carro dele, que estava vazando. Depois, rapaz, não se preocupe com isso não, cuida da sua saúde, isso é besteira, né? Compre a bomba d'água no Mercado Livre, depois você traga e eu troco. E aí eu troco para você, não esquenta a cabeça com isso não, vai cuidar da sua saúde. Aí ele entrou na oficina, isso foi 15 dias atrás, ele entrou a semana passada, eu olhei para ele, eu não reconheci. Quando eu olhei para ele, a cabeça dele não estava careca. Ele estava com os cabelos quase no tamanho do meu cabelo, né? E ele falou, Paulista, eu vou te contar uma coisa que desceu aí na minha vida. Ele falou, ele não curou um câncer. Ele falou, quando eu saí do consultório da médica, eu falei para ela, eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar curado. Ela falou, como assim? Ele falou, não sei, mas eu vou voltar curado. Aí ele falou que foi para a igreja, quando ele estava na igreja, assistindo o culto. Ele falou assim, eu fui tomado pelo Espírito Santo, que eu chorava que não tinha quem me segurasse. Me tiraram para fora da igreja, me colocaram para fora, até que eu me acalmasse um pouco, depois me trouxeram para o templo. Aí eu falava, meu filho perguntava o que estava acontecendo, eu falei, eu não sei, mas algo de novo está acontecendo na minha vida. E ele falou assim, que ele falou, Deus, eu não aguento mais, né? Me tira esse sofrimento. Ele falou, quando ele fez, que ele tirou um pedaço da medula dele para fazer a biópsia, né, o exame, ele falou assim, a dor é tão grande, ele falou assim, a dor era tão grande que eu não desejava nem para Satanás aquela dor, de tão forte que era. E quando eu falei para Deus que eu não aguentava mais, né, aquela dor me veio. Só quando eu falei, Deus, se for para me curar, eu aceito, se não for, que o Senhor me tire, que o Senhor acabe com o meu sofrimento. Ele falou que imediatamente a dor dele parou, né, passou, sanou a dor. Aí ele falou que voltou ao médico, né, quando ele entrou dentro da sala, ele falou que tinha uma multidão, um monte de gente na sala esperando o médico entrou saltitante, pulando, e falou que nem ele estava entendendo. Ele falou, o que está acontecendo, doutor? Ele falou, você não tem nada, vá curtir o Natal com a sua família, né? Aí ele falou que faltava levar que ele fazia um tratamento em Salvador e outro em Recife, como era 2 tipos de câncer, um ele fazia em Salvador, outro ele fazia em Recife. Aí a médica ele falou que ele voltaria curado. Ela falou, e aí? Ele falou, não sei, doutor, os exames estão aqui, ó. Eu não abri, estão lacrados. Abra. A senhora pode abrir. Ela abriu, leu, não se conformou, voltou de novo, releu e falou assim, você não tem nada, você está curado. Né? Então eu quero dizer para os irmãos que vale a pena, quando alguém pedir oração para vocês, coloque o joelho no chão, se coloque diante de Deus, porque vale a pena clamar a Deus pela vida das pessoas. Né? Que Deus é fiel o tempo todo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.